Vamos lá? Bom, primeiro, vamos lá, né? Bom, primeiro agradecer a vocês a presença em mais um seminário online Empresas. Hoje nós vamos falar de startup e novas tendências do direito empresarial. É um tema palpitante, é um tema inovador, como o próprio nome já expressa, né? A palavra startup, advinda do inglês, e com a sua origem de start, início, começar, e up para cima. Isso significa trazer ideias inovadoras para o mercado. Então, queria agradecer a todos os colegas aí do mestrado que participam de mais um evento e que a gente está sempre à disposição para discussão, para perguntas, respostas, e o objetivo é esse do seminário, justamente proporcionar essa troca de ideias e que a gente esteja junto, estudando e discutindo os assuntos. Então é uma satisfação estar com vocês em mais um encontro e vamos iniciar os comentários. Hoje nós temos como orador Yuri e Alexandre e na verdade a gente precisa comentar um pouco sobre startup para mostrar que ela advém da própria expressão da inovação, ou seja, daquilo que é novo e que pode restabelecer um mercado diferente. E aí o risco é maior, porque a objetividade de resolver um problema real surge de uma ideia, essa ideia que cria o produto, e esse produto é uma performance inovadora no mercado. E isso, evidentemente, traz riscos imensuráveis. É evidente que nós temos startups de ressonância, como Uber, como Google, que começaram em pequenos espaços e tomaram o mundo, o universo todo, né? Ou melhor, o mundo, né? Os países em si, todos utilizam essas marcas e foi algo que deu certo. Mas, na verdade, a gente precisa ver que esse formato, ele busca uma inovação do mercado, basicamente totalmente diferente das empresas tradicionais, daquelas que têm um mercado já existente, de um mercado de negócio já confirmado no mercado e por efeito com poucas incertezas. Então aquele que vai buscar na startup, ele está buscando justamente a influência de novos negócios, e aí nós temos dois sites muito fortes, que é o Startup Base e o ABC da Startup também. Então assim, é uma linha inovadora, inclusive para a advocacia preventiva, para a advocacia dessas empresas e do novo empreendedorismo. Então assim, é um perfil totalmente diferenciado em que o advogado pode trabalhar na sua performance jurídica e auxiliando e corroborando na forma de decisão daqueles empreendedores, daqueles inovadores. Então vamos ouvir Yuri aí, na sua performance, do que você entende sobre a startup e qual a associação que você faz do mercado novo com o mercado já existente e essa figura da incerteza do novo negócio. É isso aí, muito obrigado a todos e obrigado a você, Yuri. Vamos em frente. Obrigado, Yuri, parabéns por suas palavras, foi uma colocação exemplar, que na verdade o apanhado que Yuri colocou aqui foi justamente o aspecto da startup sobre o seu empreendedorismo experimental, a criação de experimentos, a validação das hipóteses e os pequenos lançamentos. E a expressão também do B2B, do B2C, é muito importante, ou seja, se o novo empreendimento é empresa-empresa ou o novo empreendimento é empresa-consumidor. Então é importante relembrar a capacitação do empreendedor. Então não basta só criar, ele precisa estar apto a proporcionar algo realmente inovador no mercado. E é por isso que o próprio Yuri colocou que 76% das startups, em até 2 anos, elas findam, elas morrem, porque aquela ideia, na verdade, não foi bem sedimentada e o negócio não obteve sucesso duradouro. Então lembre-se que eu havia falado também da escalada da empresa, né? Ou seja, da parábola da empresa. Então a empresa tem nascimento, vida e morte. Então o nascimento pode ser de uma grande ideia, de uma ideia inovadora, que modifique um parâmetro no mercado, que modifique um produto ou um serviço de forma inovadora, como o Uber, por exemplo, que desbancou o serviço de táxi, o serviço particular, e isso gerou um desconforto
em todas as redes de Estado, de países, em um desconforto, mas foi uma ideia inovadora que patrocinou um formato diferenciado. E aí o mercado tem que se adaptar, ou o mercado aceitou essa ideia inovadora? Então existem vários formatos, né, em que essa ideia posta de uma forma diferente consegue, evidentemente, um sucesso, né, que é os edtech, os fintechs. Então é importante perceber que as startups geram economia mundial, as startups criam uma relevância, inclusive na economia local. E é por isso que o direito das startups proporciona ao advogado justamente o fornecimento de um tipo diferenciado da advocacia, ou seja, a advocacia preventiva para analisar as questões trabalhistas que possam surgir entre os colaboradores e os sócios da startup, né? As questões societárias entre os sócios e os investidores anjos. Será que eles têm algum tipo de participação ou apenas eles injetam valores nessa ideia inovadora? Os aspectos tributáveis, até porque um pequeno empreendimento pode estar apoiado pelo Simples Nacional e diminuir sua carga tributária. Os aspectos contratuais, que permitem justamente a proteção de informações estratégicas, com o contrato de confidencialidade que o Yuri falou aqui, que é importante. Na semana retrasada, eu apliquei uma consulta e justamente fizemos no contrato a cláusula de confidencialidade, para que os sócios tivessem que reter essa informação e depois, saindo da sociedade, fosse abrir um negócio similar. Também aspecto de proteção dos dados pessoais. E aí teve outro detalhe que nós não comentamos aqui, que é justamente a propriedade intelectual, que é importante para a startup pensar nisso. Ou seja, aquele que é empreendedor, aquele que é inovador. Por isso que nós estamos colocando também, como detalhe importante, a capacitação, para que ele tenha essa informação, que não basta só inventar, que não basta só colocar um novo empreendimento no mercado, ele precisa ter uma orientação jurídica para isso. Então, assim, eu queria ouvir Juliana Araújo e Matheus Levi, justamente o que é que eles acham dessa startup como pelo aspecto experimental, né? Ela cria a ideia, ela gera hipóteses, e aí vem o experimento de um projeto e ele vai testar no mercado. Precisa, para fazer esse ciclo entre a ideia, o experimento e o teste no mercado, a orientação jurídica, ou ele faria algo de forma amadora e isso patrocinaria o sucesso? Porque você pode dizer assim, mas o Google, o Uber, o 99, por exemplo, o Nubank, começaram de forma amadora. Será que foi assim? Então eu queria saber, assim, Juliana e Matheus, qual é o pensamento de vocês? Primeiro, Juliana, qual é o pensamento de vocês com relação a startup, com relação a esse aspecto ideário do novo negócio, né? Que é para alavancar, e o aspecto da parábola da empresa, do aspecto nascedouro, vida e morte. Ou seja, se ela não se reinventa, ela vai acabar em falecimento. Mas observe que a startup ela tem o risco a ser exercido num espaço curto de tempo. Então, o que é que decorre disso? Ele tem que construir a sua ideia, tem que colocar em desenvolvimento e lançar. E quando essa ideia ela não decola, ela cai. Então ele vai, por erro e acerto, às vezes colocando no mercado, para ver até onde vai alcançar e até onde alcança realmente a sua startup inovadora. Então o mercado, logo depois o produto e o próprio crescimento. Isso me parece que são os 3 estágios da startup. Então o mercado, o produto e o crescimento. Ou seja, o problema, qual o problema que você resolve através da sua startup? Qual o problema do cliente que você resolve? O seu produto vai entrar no mercado utilizando de que maneira, de como ele pode ser usado. E o crescimento, se existe um mercado suficiente para que esse produto possa ingressar sobre esses parâmetros. Então eu gostei também da colocação sobre a Lei Complementar 123, evidentemente que ela cria aspectos benéficos àqueles que estão criando performances inovadoras, mas nós no Brasil precisamos de ter mais
ideias ativadoras sobre esse sentido e um maior apoio, tenha certeza disso. A gente precisa de um maior apoio para aqueles que querem investir. Eu, por exemplo, essa semana eu tive 2 colegas parceiros de parceria com investidores anjos que estavam reclamando que com a pandemia foram retirados seus investimentos. Então, o apoio que era dado, o aporte financeiro que era dado a essa parceria foi retirado. Então, veja como a crise da pandemia está assim, tocando em todos os segmentos, inclusive no segmento da startup. Até porque o Winston Churchill falava que é na dificuldade que encontramos a oportunidade. Então a gente tem que procurar a oportunidade e orientar aqueles que são comprometidos com o empreendedorismo, fazê-lo. Então a gente precisa realmente dar ferramentas jurídicas para que ele possa fluir tranquilamente em busca do crescimento do seu novo negócio. Então, quando a gente fala de mercado, você veja como é difícil a startup. Ela tem que formar a equipe, ela tem que delimitar o mercado, ela tem que ver qual o modelo de negócio e identificar a oportunidade. Aí ela vai ao produto, valida o seu problema, desenvolve uma solução no produto e a partir daí vai buscar a venda para estruturar a sua venda, ou seja, o crescimento, e escalonar a sua venda. E vai que isso lá na frente não dá certo. Então, a cada produto que é lançado é, na verdade, uma atividade inovadora e otimista para que o mercado possa funcionar. Então, nosso papel como advogados, pesquisadores, é justamente patrocinar o apoio àqueles que têm essa ideologia inovadora dentro do direito empresarial e do direito de empresa, para que eles possam fluir com mais segurança. Então eu queria ouvir agora Luan, depois Juliana e Felipe, sobre o que é que vocês entendem justamente dessa nova expressão da startup como um negócio que descreve uma lógica organizada, que cria, que entrega e que captura valor, e o que é que realmente ele deve fazer além do aspecto jurídico, né, que nós já tocamos aqui, a advocacia preventiva. Qual o modelo mais adequado para captação de cliente, para segmentos, inclusive o papel de compra, e como nossa função pode conduzir a startup ou conduzi-los a uma ferramenta jurídica de dar mais segurança ao seu trabalho. Na verdade, quando a gente fala em startup, como o próprio Luan colocou aí, a startup jurídica vai mudar o desenvolvimento da atividade jurídica, ou seja, os advogados vão ter que se reinventar, porque já existe robô para elaboração de peças, já existe robô para a busca de jurisprudências, e também na contabilidade hoje já existem sites que patrocinam uma contabilidade mínima ao pequeno empresário. Não sei nem se isso está autorizado pelo Conselho de Classe, mas existe. Então as ideias inovadoras, elas são colocadas no mercado e o mercado vai aceitá-las ou não, ou rejeitá-las. Por exemplo, as ligações gratuitas que você faz pelo WhatsApp, basicamente matou todas as ligações que eram pagas pela telefonia tradicional, né? As ligações do Skype, as parcerias com fabricantes de telefone se acabaram. Então vejam que a mudança de software para aplicativos de celulares, tudo isso foram ideias inovadoras que participaram do desenvolvimento de suportes ou de software, ou um formato de venda diferenciado, uma customização em massa. Então hoje o cara quer ganhar na quantidade do produto. Então você faz um congresso online que você pode ter 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. Então aquele que vai patrocinar uma ideia, que vai empreender uma inovação, é também um elemento de alto risco, que cabe aos seus reflexos diante das suas próprias dimensões. Então vejam, recentemente nós vimos aí várias lives de músicos. Então é um formato inovador, um formato novo, mas já cessou. É gratuito. Até quando vai ser gratuito? Porque o profissional vai sobreviver como desses parâmetros, né? Os congressos online, quando é com certificado, paga. Quando não é,
é gratuito. Você vai fazer um curso no Coursera, que é uma das maiores plataformas de cursos online, entre outras também, o Udemy, entre outras plataformas de cursos e eventos online. Você pode assistir gratuitamente, mas se você quiser o certificado, você paga. Então, esses modelos são formas criativas justamente para modificar algum tipo de performance do negócio, né? Então, a startup está para isso. É colocar uma partida, uma ideia nova e que acrescente, que traga crescimento ao mercado. Fazer um adendo ao que foi exposto, sobre a Netflix, ela está em 190 países. Ela tem 183 milhões de assinaturas. E veja qual foi o caráter inovador. Você deixou de ir à locadora, pegar a fita, você usa em casa, você pode usar no celular, você pode usar na TV, no tablet. Então, melhorou o conforto do cliente. Então, o produto é o filme, mas num formato totalmente diferente. Então, pode ser o formato inovador, pode ser o produto apresentado de uma forma totalmente diferente. Isso é a startup, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Então, o que nós precisamos no Brasil é uma forma diferente de investimento sobre esse patamar e uma melhoria de desenvolvimento. Se a gente for fazer uma pesquisa no Google Trends, eu fiz antes desse seminário, botei lá a palavra empreendedor e empresa. O empreendedorismo caiu em 50% a 60% a busca pela internet. Por quê? Porque no estado de pandemia, as pessoas não estão preocupadas em empreender. As pessoas estão preocupadas em sobrevivência da sua empresa. Quem está querendo empreender tem que empreender nessa circunstância de crise. Então, muitos estão segurando o formato inovador. Então, veja que a própria fonte de pesquisa, que é a rede mundial, a internet, ela já demonstra uma certa realidade. Então, aquele que vai inovar, ele tem que estar antenado em todos os tipos de situações, tanto no mundo virtual, como no aspecto jurídico. Se ele não sabe, ele tem que ver um profissional que possa conduzi-lo de forma acertada. Então, gente, assim, eu queria agradecer de coração a participação de vocês e aguardar o próximo seminário, que será o nosso último seminário, na próxima semana, com a participação de todos e de convidados. Estamos à disposição, beleza?